Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que é novo aqui no grupo do WhatsApp, meu nome é Adriana Camargo e eu sou mentora de desenvolvimento pessoal e também sou terapeuta naturopata. Essa é a aula número 4 do nosso curso de como lidar com as emoções sobre a inteligência emocional. E aqui nós estamos aprendendo cada dia um pouquinho sobre o trabalho da nossa mente que causa as emoções. Então, aqui você vai conseguir aprender tudo aquilo que você precisa para poder lidar com as emoções, para poder lidar com os pensamentos e para você poder ficar livre do sofrimento. E a aula de hoje é sobre isso. Como você faz para se livrar do sofrimento. Veja bem, a partir de hoje, aula 4, aula 5 e aula 6 vai ter esse foco. Esse foco em te ajudar a se livrar do sofrimento. E é o sofrimento psicológico que nós estamos falando aqui, o sofrimento emocional. Então, eu estou aqui pensando em uma coisa nesse momento para fazer para vocês. Veja bem, o pensamento ele tem a função de avaliar alguma coisa e tomar alguma decisão. Olha aí, eu avaliando que vou fazer para vocês mais uma aula, avaliando que eu quero fazer para vocês uma 7ª aula. Isso vai ser um bônus, isso vai ser um brinde para você que chegou até aqui e vai continuar até a 6ª aula. Então, eu vou fazer uma 7ª aula. Então, o pensamento agora foi usado para tomar uma decisão, para ter uma ação. E agora eu decidi fazer para vocês mais essa aula bônus. Eu tenho certeza que vai ser de valia para você. E até a 7ª aula você vai aprender realmente como lidar com os pensamentos, como se livrar do sofrimento e como que você faz para poder lidar com essas emoções que porventura tenha aí guardado em você há muitos anos, né? Vamos aprender hoje um pouquinho sobre como se livrar do sofrimento, mas eu preciso recapitular a aula 3. Se você não assistiu a aula 3, assista, porque é extremamente importante que você esteja seguindo passo a passo de cada aula. Então, vamos recapitular rapidinho aqui a nossa aula 3. O que você aprendeu na aula 3? Vamos relembrar. Nós podemos passar por 2 tipos de sofrimento, porque existe 2 tipos de sofrimentos que são psicológicos. É aquele que a mente cria no agora e aquele que traz de dentro de você algum tipo de sofrimento que é do passado. Então, você pode ter o sofrimento psicológico que você cria hoje, que você cria na atualidade, e você pode ter um sofrimento psicológico também, que é algo que ficou mal resolvido lá atrás, no passado. Então, são 2 tipos de sofrimento psicológico que pode haver. E existe também o sofrimento psicológico que a sua mente cria, existe também algo, né, de escolha que o seu sofrimento psicológico cria no momento, que é uma escolha sua. Então, nós aprendemos ontem, na aula de ontem, que você tem uma escolha, e o sofrimento psicológico do agora, ele é uma escolha da atualidade, é uma escolha que você faz de acordo com aquilo que você vê, que você ouve, que você presencia, né? Então, você escolhe como que você vai interpretar aquela situação e depois que você interpreta, então você tem um sentimento que pode se tornar um sofrimento psicológico. Então, é uma escolha de certa forma. Se você tem essas escolhas diariamente, isso vai se tornando um ciclo vicioso. Então, como resolver isso? Aceitando a situação como ela é. Ontem nós vimos que nós não precisamos querer controlar tudo, porque quando a gente quer controlar tudo, a gente acaba ficando com sofrimento psicológico maior. E por que que isso acontece? Porque você vai acumulando sofrimentos dentro de você. Então, não queira estar no controle de tudo. Aceite a situação como ela realmente é. Porque se a situação acontece, você não muda aquilo que já aconteceu. Outra coisa que nós vimos ontem, que aqueles sofrimentos que eles são formados desde a infância, eles ficam alojados em você.
Porque é uma situação não resolvida, é uma situação mal resolvida, é uma situação que você não aceitou lá no passado, é uma situação que você criou uma barreira, que você teve uma não aceitação, e aí com isso você realmente fez com que um sofrimento ficasse ali alojado, e até hoje você não está aceitando isso, por isso que ainda é um sofrimento que tem dentro de você. Como resolver isso? Entendendo que aquilo não existe mais. Então, para você resolver o sofrimento que existe psicológico do hoje, você aceita aquilo que está acontecendo. Você aceita aquilo como sendo algo real. E como então você resolve os problemas que são do sofrimento psicológico do passado? Aceitando que aquilo não existe mais. Aquilo passou pela sua vida, pode ter deixado marcas, consequências? Pode, mas já passou. Então, quando você aceita que aquilo não existe mais, você passa uma borracha. Nós aprendemos isso ontem. Outra coisa que nós aprendemos, você não é o passado, você é aquele que passou por ele, mas já passou, você não é o passado. Outra coisa que aprendemos ontem, o último detalhe aqui, não é ninguém que causa suas tristezas, os seus estresses. É a forma como você interpreta aquilo é o que causa as tristezas e os estresses. Então, essa forma como você interpreta é que vai fazer você acumular algum sofrimento dentro de você, se você interpretar aquilo que está fora de você como sendo algo ruim, ou rejeitando, né, aquilo que está acontecendo. E dessa forma, como você interpreta as situações, muitas vezes você deixa a sua mente te dominar, você deixa os pensamentos estar no controle, ao invés de você mesmo estar no controle dos seus pensamentos, no controle da sua mente. E agora nós vamos para a aula de hoje, que é a nossa aula número 4. E eu vou falar para você algo sobre como você faz para você evitar o sofrimento, para você acabar com o sofrimento. Veja bem, não é controlando as emoções que você para de sofrer. Por quê? Porque quando as emoções vêm, é porque já passou algo pela sua mente. Então, é parando de ficar no pensamento do passado e do futuro. É a forma como você realmente deixa de sofrer. Porque se a sua mente fica no passado, se a sua mente fica no futuro, você não está no agora. Quem é que está vivendo no agora? A sua mente, ela não deve dominar você. Você que tem que estar focado nos pensamentos, nas histórias que os pensamentos ficam criando, para você realmente ter o controle da sua mente. Então, não é controlando as emoções que você sai do sofrimento. É você focando naquela raiz do problema que está na sua mente. Então, é a mente que deve ser controlada para que você, controlando isso, você realmente sinta emoções que sejam boas, aquelas que a gente já viu, que são as emoções positivas, que fazem parte do ser, o estado natural do ser, que é amor, que é felicidade, que é paz. Se é isso que você tem que sentir, é nisso que você tem que pensar. Por isso que tem um verso bíblico que eu gosto muito, que diz assim, ó, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é paz, seja isso que ocupe a sua mente. Porque se for isso que ocupa a sua mente, é isso que vai ocupar as suas emoções, o seu coração. Muito bem. Quanto mais você pensar em coisas do passado, vamos aprender aqui agora. Quanto mais você pensar em coisas do passado, mais você traz o passado para o hoje. Porque você está vivendo hoje. Então, se você fica focado em coisas lá do passado, você traz o passado para hoje. E o seu corpo acaba revivendo emoções por conta desse pensamento do passado. E quanto mais você pensa em coisas do futuro, mais você traz o futuro para hoje. Você conhece o futuro? Você não conhece, porque você não é onisciente, você não sabe de todas as coisas como o Criador sabe, como o nosso Deus sabe. Então, a mente, ela cria histórias, cria filmes. Então, quando a gente pensa em coisas do futuro, são coisas que não são reais, que podem acontecer ou não,
Mas quando você pensa no futuro, você traz o futuro para hoje. E não existe no agora, nem o futuro e nem o passado. O que existe no agora é realmente o agora. O futuro não veio, o passado já foi. Então, o que impede você a viver o dia real de hoje, a realidade de hoje, é a sua mente ficar presa no passado ou ir para o futuro criando histórias. Então, o melhor é você olhar para o passado rapidamente, entender o que tiver que entender do passado, realmente aquilo que precisa ser entendido e você voltar para o momento presente. Isso é o melhor. Ficar pouco no pensamento do passado, simplesmente para você entender algo. Ou então, você deve ficar pouco em histórias do futuro, pensamentos quanto ao futuro. Por quê? Porque você deve parar para pensar em coisas do futuro simplesmente para você colocar metas, para você descrever os seus objetivos, para você realmente fazer aquilo que necessita, por exemplo, criar algum sonho que você queira, né? Pensar em algum sonho e rapidamente fazer isso e voltar para o momento presente. Às vezes eu tenho alguma coisa para fazer amanhã, fazer semana que vem, eu penso naquilo, eu lembro daquilo, eu gosto de escrever aquilo, mas não ficar me demorando naquilo. Se tem dívidas, por exemplo, ficar se demorando na dívida não paga a dívida. Se você quiser pensar em algo de solução, é para isso que serve o pensamento, para você avaliar a situação e tomar sua decisão. Então, você pode pensar o que fazer para pagar a dívida. Se você não achar a solução, não adianta ficar pensando. Então, se demore pouco em pensamentos do futuro, porque senão você traz o futuro para hoje. E o futuro não é hoje. Hoje é hoje. Você está vivendo no agora. Então, comece a aceitar as coisas como elas são. Como você faz para aceitar as coisas como elas são? Como aceitar? Se você parar para perguntar, por exemplo, como aceitar um marido que abandonou? Que coisa triste, né? Como aceitar um filho que tem vício? Como aceitar a perda de um ente querido? Como aceitar que não tem trabalho? Como aceitar que realmente tem uma doença, como um câncer, por exemplo? Como aceitar essas coisas que a mente, ela coloca como sendo coisas ruins? Como aceitar isso? Sabe por que é melhor aceitar? Eu vou dizer para vocês aqui, olha, é melhor aceitar porque isso já é real. Então, todas essas questões que a gente considera como sendo tristes e ruins, elas já são. E se elas já são e você não aceita, você cria barreira e isso gera sofrimento. Então, veja bem, se isso já é e você não aceitar, isso continuará sendo. Mas isso continuará sendo e você sofrendo. Isso continuará sendo e você com sofrimento e com dor. Então, quando você aceita, você consegue descansar para não criar mais sofrimento. Existe o fato real, né? Eu vou explicar para vocês aqui quanto a isso, porque existe um fato real que é a situação. É o que está acontecendo, é a realidade. E existe você. E existe você que vê a situação. Existe você que realmente faz você dá um rótulo para aquilo ali, você faz rótulo para aquilo. Existe você que fica ali simplesmente decidindo como que você vai se relacionar com aquela situação. Então, existe o fato real, existe a situação da realidade e existe você tomando as decisões. Como você vai se relacionar com aquilo? Existe você pensando e entendendo como que você vai interpretar aquilo. Existe essas duas coisas.
certamente, se você perdeu, por exemplo, uma pessoa muito querida, você vai sentir pela perda. Quando nós comentamos aqui sobre as emoções, não significa que você não vai ter emoção nenhuma nunca. É que quando você perde alguém muito querido, eu já passei por isso, existe um momento da perda, da dor, daquela perda. Existe um momento. Existe um tempo de sentir aquilo, de realmente remoer aquilo. É como se você tivesse um período de entender aquela situação. É como se você tivesse um período de realmente digerir tudo aquilo, sabe? Para você poder passar por aquele momento liberando as angústias. Então, quando você passa por um momento de perda e você chora, você está se desabafando. Existe uma necessidade do corpo para você poder passar por aquele momento se desabafando. E certamente, quando você tem um filho que ele é viciado, você tem compaixão por aquele filho. É natural isso. É natural. Então, quando você não aceita aquela situação como real, você sofre. Mas quando você entende que aquela situação é real e ela já é assim, você começa a se desenvolver e agir de maneiras diferentes. Então, se é um filho que é viciado e você tem compaixão por ele, quem sabe você consegue até ajudá-lo em algum tratamento, porque você é uma pessoa de compaixão, ao invés de você rejeitar a situação, ou criticar, ou gritar, ou brigar, né? Se você tem problemas financeiros, por exemplo, você entende que essa é uma situação complicada. Eu acredito que pessoas que passam por situações financeiras, que são problemas, né, financeiros, sentem isso na vivência diária. Mas quando a mente coloca isso como sendo um problema que não aceita, isso gera um sofrimento muito grande, porque isso já é real e você não aceita. E agora, quando aceita aquilo como realidade, entende a situação, que a situação é difícil sim, a situação é complicada sim, mas ao invés de você se desesperar, você fica em paz diante do problema. O problema que já existe e você passa por ele em paz, ao invés de passar com angústias e sofrimento. Então veja como que muda a situação. Até mesmo para uma pessoa que perdeu um ente querido, ela pode, quando ela passa por aquele momento de dor e aquele sofrimento vai sendo amenizado, ela pode tirar disso algumas lições na vida que quem sabe seja não entrar em depressão, mas aprender com algo daquela pessoa. Você acaba que pensando em algumas coisas que você aprendeu com aquele ente querido, que você teve benefícios daquela passagem de vida com aquela pessoa, e você acaba tirando lições para si, né? E você entende depois que é um momento que vai passar, né? Que vai ficar na sua memória e vai diminuir aquela dor, né? E às vezes você vai chorar sim, vai chorar, mas é sem desespero. Vai chorar, mas é sem depressão. Então, não significa que o choro não faz parte, mas você está entendendo que isso é algo passageiro e isso é algo necessário para você se desabafar. E você não está em desespero, né? Talvez você fique até mais forte ainda. E assim você ama a vida a cada dia. E isso vai te trazendo paz interior, porque o amor pela vida é você realmente ter aquele sentimento que faz parte da essência do próprio ser. O que é a essência do próprio ser? É paz, alegria, amor, felicidade. Tudo isso é a essência do próprio ser. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, temos dentro de nós a porção da vida de Deus. Que se a gente não tivesse, a gente morreria, né?
Vamos aprender agora as diferenças sobre os sofrimentos. Existem dois tipos de sofrimento. Um é aquele sofrimento físico e o outro é o sofrimento psicológico. O sofrimento físico é aquele que você sente a dor em você. Então, você tá com dor no dedo, você tá com dor de dente, você tá sentindo dor de ouvido, você pode ter problema de artrose, de artrite, você sentir aquelas dores por essa doença, você pode ter uma cólica, isso é sofrimento físico, né? Agora, o sofrimento psicológico é aquele que a gente cria através da mente e através dos pensamentos, que nós já falamos muito sobre isso, que é a forma como a mente vai interpretar aquilo que está acontecendo na realidade. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. E como nós já vimos, né, esses dois tipos de sofrimento, o sofrimento psicológico, ele também tem dois tipos de sofrimento, que é no psicológico. E é aquele que a gente cria no agora e o outro é aquele que a gente já criou no passado. Falei um pouquinho sobre isso na aula anterior, que no sofrimento psicológico também tem uma divisão de dois tipos de sofrimento, que é um que a gente cria no agora por não aceitar a realidade do agora, e outro que a gente já tem dentro de nós, que foi criado lá no passado, e que isso vai se remanescendo com o passar dos anos em algum momento, em um momento ou outro, volta, né? Por exemplo, quando alguém foi criança e não teve muita atenção dos pais, dos avós, dos parentes, dos familiares, ou foi uma pessoa que foi rejeitada, ou foi uma criança que foi abandonada, muitas vezes essa pessoa na vida adulta, ela vai se fazer de coitada, ela vai ficar contando coisas tristes para que as pessoas sintam pena dela, ela vai ficar falando do sofrimento dela para que as pessoas tenham compaixão e fiquem sentindo pena dela o tempo todo. E sabe por quê? Porque essa pessoa, ela tem um sofrimento não resolvido, e se esse sofrimento não foi resolvido, ela sente um prazer em ficar falando dele, porque esse corpo de dor, esse sofrimento que a gente chama de corpo de sofrimento ou corpo de dor, que fica alojado dentro, se não for resolvido, ele se alimenta de mais dor. Esse sofrimento se alimenta de mais sofrimento. Então, é até estranho dizer que isso dá prazer. Mas dá prazer, porque o alimento da dor é a dor, o alimento do sofrimento é o sofrimento, porque a pessoa que tem um sofrimento mal resolvido e uma dor mal resolvida do passado, que não aceita até hoje, ela fica falando disso para que as pessoas sintam pena dela, e aí aquela dor e aquele sofrimento se alimenta disso, se alimenta de alguém que fica sentindo pena, né? E por isso que ela fica falando essas coisas, para ela ser reconhecida. Ela é reconhecida como uma pessoa coitada. Então, esse reconhecimento faz alimentar o sofrimento que existe. É estranho dizer isso, né? Mas essa é a realidade. Quando você quer que alguém fique sentindo pena de você, isso não vai te fazer feliz, né? Mas, querendo ou não, isso vai dar prazer para o corpo de dor, que é aquele sofrimento guardado que está ali dentro. E parece que para essa pessoa existe um ganho em permanecer no sofrimento. É uma coisa assim muito estranha de falar, mas parece que a visão daquela pessoa é uma visão que existe um ganho em continuar naquele sofrimento, quando na realidade não existe ganho nenhum, né? Achar que a dor dá prazer, por exemplo, né? Então, é muito estranho falar isso, mas a pessoa permanece no sofrimento, permanece falando daquilo, porque é algo que alimenta a própria dor dela. E o corpo de dor, ele sempre remanesce de alguma coisa do passado. Por isso que é muito importante entender que o passado passou e realmente passar uma borracha nisso. Porque se você deixar isso vivo na sua mente, a mente vai entender, como nós já dissemos em outras aulas, que aquilo ali é algo real e vivo de hoje, no acontecimento real de hoje. E não é passado. E o que é passado? O passado é uma lembrança daquilo que já passou. Então, o passado ele existe só na memória. O passado não é uma realidade, é uma lembrança daquilo que já passou. É só uma memória. E pode ter consequências de coisas que você fez no passado.
Você pode hoje estar colhendo consequências de coisas que fez errado no passado, mas as consequências não são o passado. As consequências faz parte do hoje. E se você rejeita todas as consequências também, e você não aceita, isso gera sofrimento. Então, a não aceitação gera muito sofrimento. Quanto mais você não aceita aquilo que é real, mais você sofre. A proporção do sofrimento é de acordo com a sua não aceitação daquilo que já é real. Então, o fato do passado só existir na memória não é um problema, porque isso é real. O passado só existe na memória. Isso não é um problema. O problema é quando aquelas lembranças elas vêm na sua mente e isso fica trazendo para o hoje uma não aceitação, e isso fica trazendo para o hoje um problema muito grande, né? O passado, então, ele se torna um problema quando aquelas lembranças se tornam sofrimento. Se aquelas lembranças se tornar um sofrimento, aquele pensamento do passado vai dominar o seu agora. Então, as lembranças do passado que se tornam o seu agora é um problema. Quando aquelas lembranças se tornam um sofrimento para hoje, é um problema. Não é o fato de ser uma memória que é o problema. Não é o fato do passado estar na sua lembrança que é um problema. É quando você faz dessa memória um sofrimento. É quando você faz dessas lembranças algo que domina o seu hoje. Tá ficando claro para você? Pode deixar seus comentários aí, tá? Eu leio todos os comentários. Vamos participar dessa aula que vai ficar gravada aí por uma semana para você, tá bom? Se você fez algo que você se arrependeu e você fica lamentando daquilo que você fez, eu vou dar um exemplo aqui. Qual é a finalidade de reclamar e lamentar? Qual é o ganho que você tem de você reclamar e ficar lamentando por aquilo que já foi, por aquilo que já aconteceu? Então, pensa aí na sua mente. Isso começa a dominar o seu momento presente. O seu hoje, ele fica meio que vago, fica sem ação, porque o que domina esse momento é aquilo que você está lamentando, reclamando, que já aconteceu, e assim o presente, o momento de agora, ele vai se tornando negativo. Você vai ficando com emoções negativas. Então, aquilo que você já fez, que se arrependeu, não dá para desfazer. Então, qual é a função das lamentações, das reclamações? Quanto mais você se culpa e mais você lamenta, mais você cria um ressentimento. Então, você ressente, você sente de novo aquilo que já sentiu. E isso daí fica como se fosse mais um sofrimento na atualidade. Mais um sofrimento que está fazendo parte do hoje. A maior parte das pessoas, elas carregam uma enorme bagagem mental que não é necessária. A maior parte das pessoas tem essa bagagem mental e emocional que é totalmente desnecessária. É uma bagagem do passado. É uma bagagem que não resolve o hoje. É uma bagagem que atrai mais sofrimento. É uma bagagem totalmente desnecessária. Não tem benefício nenhum, mas a gente faz. Por que a gente faz? Se não tem nenhum tipo de benefício, por que a gente faz? Porque a gente carrega essa bagagem que não é necessária para hoje. Pense nisso, reflita sobre isso. Qual é o motivo? Qual é a razão de carregar isso? Por exemplo, se você corta o cabelo, você não gosta do cabelo cortado, aí você corta o cabelo bem curtinho, e você não gosta, você se arrepende. Se você ficar se culpando, e você ficar lamentando, e você ficar reclamando, o cabelo não vai voltar. Você vai ter que esperar o cabelo crescer. Agora, como você vai esperar o cabelo crescer? Assim, reclamando, lamentando e gerando aquela bola de sofrimento dentro de você. O cabelo não vai crescer pelo fato de você ficar lamentando pela culpa
e pelo arrependimento. O cabelo vai crescer na hora que tiver que crescer, e o cabelo vai crescer porque cabelo cresce. E o momento de esperar o cabelo crescer é o mesmo com você reclamando, ressentido, ou não reclamando, ou aceitando. Já cortou o cabelo? Não gostei? Vou ter que esperar crescer mesmo? É o que há. Não tem o que fazer. É o que há. E se você ficar se culpando, isso vai roubar a sua energia. Sabe que as emoções negativas, elas roubam muita energia. E às vezes você fica cansado facilmente e você não sabe que é por causa do mental. Você não sabe que é a energia da sua mente que está ficando esgotada. Por isso que você está se sentindo cansado tantas vezes com facilidade. E aí você não sabendo disso, você continua desgastando a sua energia com pensamentos. Pensamentos de tristeza, estresse, remorso, arrependimento. E isso rouba a energia. Por exemplo, quando você sente raiva, você permite que a raiva se expresse através de você. Então, a raiva ela age através de você. E quando essa raiva age através de você, isso te rouba muita energia. Se você sente ciúme, por exemplo, você escolhe deixar o ciúme agir através de você. E aí esse ciúme, ele se desenvolve, ele se expressa através de você. Isso rouba a energia, isso diminui a sua energia. Você vai ficando desgastado, você vai ficando sem energia, você vai ficando sem vitalidade. Tudo por causa do emocional. Tudo demanda energia quando se trata de emoções negativas que a mente cria. Então, enquanto você não silenciar os pensamentos antigos daquilo que já passou, você vai continuar criando sofrimento emocional. Porque os pensamentos antigos vêm como se fossem reais hoje. Faz você criar emoções hoje. Então, se você não se libertar dos pensamentos antigos, você não consegue resolver a questão do sofrimento. Você precisa se libertar dos pensamentos antigos para resolver sofrimentos, para acabar com sofrimentos, para diminuir sofrimentos. Se você está insatisfeito na vida, essa insatisfação vai gerar um sofrimento emocional. Se você não se sente capaz, esse sentimento de incapacidade vai gerar sofrimento emocional. Tudo isso gera sofrimento emocional. E quando você silencia a voz na cabeça, isso desaparece. E assim acontece também com o medo, com o ressentimento, com as mágoas. Quando você silencia a voz na cabeça, que é sobre isso, sobre mágoa, sobre tristeza, sobre medo, tudo isso vai diminuir o seu sofrimento, porque tudo isso é sofrimento criado por nós mesmos. E isso vai ficando dentro de nós. As emoções são reações do corpo aos pensamentos, e o corpo carrega os sofrimentos dessas emoções que foi gerada pelos pensamentos. E o corpo carregando isso, ele vai ter reações ruins, né? O seu corpo vai ter reações ruins por causa disso. E para não haver o sofrimento psicológico, você precisa aceitar que o passado não existe mais. E você precisa aceitar o que está acontecendo hoje, entendendo que aquilo é algo que já existe. E assim você precisa estar atento aos pensamentos que vão surgir. Porque se você estiver atento aos pensamentos que vão surgir, você vai estar realmente analisando cada pensamento para você saber se aquele pensamento é algo válido, que você precisa dele para você tomar decisões, para você avaliar situações, ou se é simplesmente um pensamento que está no futuro ou no passado e que não tem valor.
E aí, se você parar para analisar os seus pensamentos, você consegue deixar os pensamentos em ordem, você consegue substituir os pensamentos que não têm necessidade, que não têm valia, que não te faz bem. E aí, você tendo esse domínio dos seus pensamentos, você consegue controlar essas emoções, ou seja, você consegue lidar com essas emoções, você consegue escolher essas emoções, né? Você não vai ser controlado pelos pensamentos, mas você que vai estar no controle dos pensamentos, e assim você não vai gerar emoções negativas. E aí, não gerando emoções negativas, você não gera sofrimento. Muito interessante, né? Se você quer realmente aprender sobre esses detalhes para ficar mais fixo na sua mente, volte a assistir a aula novamente. Na próxima aula eu vou falar para vocês onde que está esse sofrimento, né? Onde que esse sofrimento ele fica e como que você alimenta esse sofrimento. E aí você pode deixar de alimentá-los, você pode escolher não sofrer. Então a próxima aula também é muito importante para você que quer trabalhar nessa vida que você tem, que você quer trabalhar na sua mentalidade, você quer realmente ser uma pessoa de paz, uma pessoa plena. Então, siga todas as aulas para você aprender a se libertar do sofrimento. E eu espero que você esteja seguindo todas as aulas e no final dessas aulas você vai ser uma pessoa totalmente transformada. Um grande abraço para vocês e até amanhã às 19 horas no próximo vídeo.